Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo e nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual a diferença entre roteadores de uma antena, de duas antenas, que eu não tenho um modelo de duas antenas para mostrar, e um de 3 antenas. Apesar de não ter um modelo de duas antenas para mostrar fisicamente, eu vou conseguir explicar para vocês. Então vamos iniciar pelo modelo de uma antena. Antes de qualquer coisa, eu vou falar que aqui eu não estou abordando de início roteadores com a tecnologia AC, somente os N, que são BGN, que são compatíveis de forma nativa com o padrão N e são retrocompatíveis com B e G. A tecnologia N permite velocidade de 150, 300 megabits e 450 megabits. Então hoje os roteadores mais populares são os N150. Esse aqui é um modelo N150, possui uma antena. Isso significa que a transmissão dessa antena, esse aparelho através da antena, atinge até 150 megabits por segundo. É muito importante não confundir com 150 megabytes por segundo, mas sim são 150 megabits por segundo, que permite uma taxa máxima teórica de 18,75 megabytes por segundo. Para chegar nessa conta é só você fazer a quantidade de megabits dividido por 8. Então essa velocidade vai ser compartilhada com todos os dispositivos que estiverem conectados através do Wi-Fi nesse roteador. Então, se você tem um aparelho único conectado, você tem uma taxa máxima teórica de 150 megabits por segundo. Se você tem dois dispositivos, essa taxa já vai ser dividida entre os dois dispositivos. Não significa que cada um vai ter 150 megabits independentes. Além disso, essa velocidade é muito difícil de ser alcançada porque nós estamos falando de uma informação que trafega pelo ar. Então, se eu tiver um roteador aqui e um celular aqui, imagine que isso é um celular, eu já posso ter uma perda aqui de dados. Tem um vídeo aí no canal explicando sobre interferências. Quem tiver dúvida sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo, eu vou colocar um card aqui assim no canto. Então um roteador de uma antena permite a taxa de transferência de até 150 megabits por segundo. Eu vou tirar uma antena desse roteador para simular como se fosse um de duas antenas. E aqui eu tenho um roteador de duas antenas. Frisando que estamos falando de roteadores com a tecnologia N, não AC. Um roteador de duas antenas permite até 300 megabits de transferência, que seria basicamente uma soma das duas antenas, 150 megabits, eu tenho 300 megabits. Porém, para que o meu dispositivo funcione a 300 megabits, seja compatível, eu preciso ter uma placa. Se for o seu notebook precisa ter uma placa que seja compatível com 300 megabits de velocidade. Se o seu equipamento, seu notebook, seu celular, tablet e etc. for compatível apenas com 150, ele vai funcionar em um roteador de 300 megabits sem problema, porém ele vai conectar no máximo 150 megabits. Um roteador de até 300 megabits permite uma taxa de transferência teórica de até 37,5 megabytes por segundo. E aqui, como estamos falando do mesmo caso de um roteador Wi-Fi, temos a mesma condição do compartilhamento dessa banda, é 300 megabits para tudo que estiver conectado, é uma banda compartilhada. Além disso, temos também a velocidade comparada à porta cabeada. No caso aqui, se eu estiver utilizando as portas LAN, esse modelo específico tem portas LAN de 100 megabits. Então eu tenho 300 megabits na rede wireless e 100 megabits via cabo. Se eu tiver um notebook compatível com 300 megabits e eu for fazer uma cópia de um arquivo para um computador que está conectado via cabo, eu vou ter um gargalo, eu vou ter um limite de 100 megabits. Então, nesse caso de Wi-Fi para cabo, não adianta eu ter 300 megabits. Eu não vou atingir a taxa de 300 megabits por causa dessa limitação. Se eu tiver dois dispositivos de 300 megabits compatíveis com 300, conectados em um roteador de 300, eu vou ter a banda dividida entre os dois. Ali, talvez eu consiga uma velocidade melhor. Como a banda está sendo dividida, então eu posso, em teoria, ter uma velocidade de transferência melhor entre dispositivos wireless, porque ele está entrando pelo roteador wireless e está saindo pelo roteador wireless. Eu não tenho o teórico gargalo das portas aqui de 100 megabits. Porém, ainda assim eu tenho questões de interferência e de perda por estar transmitindo via ar, utilizando o ar para essa transmissão. Então é muito difícil atingir a taxa teórica máxima. Então, basicamente, roteador de duas antenas, eu posso atingir até 300 megabits, em teoria. Vou colocar aqui a antena novamente. E agora vamos explicar sobre um roteador de 3 antenas. Um roteador de 3 antenas tecnologia M, nós temos o MIMO, que seria Multiple In, Multiple Out. Então seria duas antenas para 300 MB
E o MIMO seria como se fosse um reforço. Na verdade, seriam entradas e saídas múltiplas. Então eu tenho uma taxa melhor, uma velocidade maior. Na verdade, o que melhora mesmo é a taxa de transmissão, a taxa de transferência. Nesse caso aqui é um roteador de 300 megabits por segundo, da mesma forma, porém com um reforço que é viabilizado pela tecnologia MIMO. Alguns roteadores N, na verdade, um modelo que eu posso citar é esse mesmo modelo, o 941ND da TP-Link, porém é um roteador que tem uma aparência diferente, são versões diferentes, é uma versão um pouco mais nova do que essa. Essa versão atinge até 450 megabits por segundo, então a versão pode influenciar também na melhoria, porém a regra de 3 antenas ou de 2 antenas de uma antena acaba de certa forma permanecendo. Uma outra coisa muito importante para se dizer, se você tem um roteador de 150 megabits ou de 300 megabits, isso não vai influenciar diretamente na sua internet, vai influenciar na rede interna apenas. Então vamos supor que você tenha um único celular na sua rede. Tanto faz se você está utilizando um roteador de 150 megabits ou de 300 megabits. Porém, se você tem no seu ambiente 10 celulares ou mais celulares e notebooks, você pode considerar utilizar um roteador de 3 antenas ou de 2 antenas, totalizando 300 megabits por segundo. Isso considerando um tráfego de rede interna maior e considerando também que um roteador maior suporta mais dispositivos conectados ao mesmo tempo. Porém, temos que considerar também o seu link de internet, o que vai estar conectado na sua porta WAN. Se você tiver um link de 10 megabits por segundo e todos os seus equipamentos vão apenas trafegar para a internet, eles não vão conversar entre si, talvez um roteador simples de uma antena consiga dar conta da sua rede. Mas considerando um link maior, vamos supor um link de 50 megabits, você deve considerar um roteador maior. O primeiro motivo é que, por ser um roteador mais barato e de custo menor, um roteador de 150 megabits provavelmente não vai dar conta de um link de 50 megabits, mas isso não é uma limitação do seu Wi-Fi. O seu Wi-Fi vai continuar ali trabalhando a 150 megabits na rede interna, mas geralmente o processamento dos roteadores de menor custo acabam não aguentando links de maior custo. Isso falando do cabo, da porta WAN, do link de internet. Então existem vários pontos que devem ser analisados na hora de comprar um roteador, mas a diferença entre os roteadores de uma antena, 3 antenas ou 2 antenas, como eu já mostrei para vocês, é basicamente essa. Eu vou citar rapidamente os roteadores AC. Geralmente os roteadores mais baratos, compatíveis com a tecnologia AC, possuem 2 antenas e uma velocidade de 750 megabits por segundo. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ajudado, tenha sanado as dúvidas de algumas pessoas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários, que a dúvida mais popular eu posso fazer um outro vídeo para responder para vocês. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deem um like que ajuda a gente na divulgação. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!